Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E no vídeo de hoje é um vídeo muito esperado por vocês, que todo mundo me pergunta como eu faço um lançamento de coleção na minha marca. Qual que é o primeiro processo para lançar uma coleção e qual é o último processo para enviar a roupa para casa da cliente. Então, hoje eu vou mostrar para vocês e vou contar para vocês todos esses processos. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, obviamente, é fazer o desenvolvimento da coleção. Para desenvolver uma coleção, primeiro eu penso no mood board, no que eu vou querer comunicar naquela coleção. Vamos usar de exemplo a última coleção que eu fiz agora, que é a coleção de Páscoa. Na coleção de Páscoa, a gente fez todo o nosso mood board do que a gente queria trazer. Então, o marrom é uma cor que tá super em alta para outono e inverno. Então, a gente sabia que seria uma das cores mais aclamadas, assim, do ano. E aí a gente pensou, por que não colocar o marrom na coleção de Páscoa, que tem tudo a ver com chocolate, vai remeter ao que a gente quer falar. Então, a gente pensou no marrom e depois pensamos em toda a comunicação de Fantástica Fábrica de Chocolate e tudo mais, e aí fizemos toda a nossa campanha de marketing. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é pensar nesse mood board. Qual vai ser o tema da sua coleção? Qual que vai ser o fio condutor que vai ligar as peças da sua coleção com o marketing que você vai fazer para o lançamento dessa coleção? Então, por mais que a sua coleção seja, por exemplo, alto verão, outono inverno, tenha algum tema sazonal, ele precisa ter um tema para conversar com o marketing. E isso que vai fazer dar certo uma coleção. Então, por exemplo, numa coleção de verão, a gente fez a coleção Grécia, em que foi tudo inspirado na Grécia e o lançamento foi feito lá. Coleção de Paris, a gente fez uma coleção muito forçada com tendências e aí a gente fez o lançamento em Paris. Então esse é o primeiro passo. Depois a gente faz a modelagem. Como que funciona a modelagem? Eu pego e desenho todas as peças que eu quero. Então esse é muito importante na hora do desenvolvimento da coleção, você pensar também no mix de produtos. Uma diquinha aqui, tá? Eu sempre penso em looks e não em peças. Então isso facilita muito, porque quando a cliente ela vai comprar uma roupa na internet, ela não tá comprando a roupa, ela tá comprando a imagem da roupa. Então ela tá comprando o look. É muito mais fácil você vender um look do que você vender uma peça só, porque a pessoa se encanta pela composição. Então a gente trabalha com looks. E aí a gente trabalha com calça e body, top, saia, shorts, e a gente vai fazendo esses mix de produtos. Coloca a terceira peça, como blazer, casacos e tudo mais, e a gente vai mesclando. A modelagem, primeiro eu desenho tudo, então eu faço todos os desenhos da peça. A gente trabalha muito com referências, a gente trabalha muito com a WGSN, que é o maior portal de previsão de tendências do mundo. Então lá a gente sabe muito o que vai ser usado, o que não vai ser usado, o que dá pra testar, o que dá pra investir. A gente traz um pouco dos produtos que faltam na LV. Então, por exemplo, tem que lançar uma coleção marrom. A gente não tinha, por exemplo, muita blusa. A gente tinha muito top e muito body, mas a gente não tinha muita blusa. Então, no final do ano passado, eu lancei uma coleção basics. E aí eu lancei várias blusas. E deu super certo, porque o meu cliente, que é um cliente recorrente, fiel, ele fala, nossa, tava faltando isso na LV. E aí eu faço todos esses desenhos e a gente passa pra parte da modelagem. A nossa modelagem, ela é toda computadorizada. A gente faz tudo pelo Audaces, que é a plataforma que a gente usa pra fazer as modelagens, pra fazer toda a organização, enfim. E também o encaixe. E aí a gente faz esses encaixes e a gente vai para a peça piloto. A peça piloto, ela é a primeira peça. Então, vamos pensar aqui. A gente desenhou, a primeira a gente pensou no mood board da coleção. A gente viu o que vai ser usado, o que não tem no mercado e principalmente o que o meu cliente quer. A gente faz muita pesquisa de cliente. Depois a gente vai fazer as modelagens. Encaixou a modelagem, a gente vai fazer a nossa primeira peça piloto. Por mais que a nossa modelagem seja computadorizada em 3D e tudo mais, tem muita coisa que pode dar errado. Porque a gente faz uma peça num computador. E pode ser que quando a gente vai vestir, ela não fique exatamente como a gente quer. Por isso que é a peça piloto, é a primeira peça que a gente faz. Aí ela vai pro corte, e aí a gente faz todo esse processo de corte também a laser. O próprio molde que vai estar lá no computador, a gente coloca ele num pendrive, também dá pra fazer por nuvem, mas a gente gosta de organizar no pendrive. E a gente faz o corte dessa peça. Fez o corte dessa peça, a gente costura essa peça inicial e a gente prova. E aí a gente vê todas as alterações que precisa fazer. Ficou muito justo aqui, ficou muito longo, aqui podia ter um outro caimento. A gente faz todas essas alterações e aí a gente refaz a modelagem até chegar numa peça impecável. Peça piloto feita, lacrada, a gente vai começar a produzir em escala. Então aí a gente vai fazer um novo encaixe pra gente economizar a maior quantia de tecido, né? Então hoje a gente tem um aproveitamento de mais de 95% dos tecidos que a gente usa, porque a gente tem esse encaixe todo automatizado. E quanto mais peças você cortar, mais economia de tecido você vai ter. Então a gente corta as peças,
costura. Isso tudo na produção, tá, gente? Costura, e aí a gente tem várias fases da costura, né? A gente tem várias formas de você dividir. Você pode dividir por célula, você pode dividir por costureira. Uma coisa muito interessante que a gente faz aqui é que cada costureira tem a sua própria peça. Isso é muito legal. A gente identificou algumas qualidades de várias costureiras e algumas facilidades. Então, por exemplo, tem uma costureira que faz muito bem body, mas ela talvez não costure tão bem couro. Tem outra que costura muito bem couro, a outra não faz muito bem body. Então a gente vai entendendo essas diferenças de cada costureira e a nossa ficha já sai com o nome da costureira. E a gente consegue fazer isso por conta do Bling. O Bling é o RP, muita gente me pergunta, Lê, como que você faz para gerenciar? Tanto porque a LV ela é uma fábrica e ao mesmo tempo ela é uma loja. Então a gente precisa fabricar e vender. E as duas empresas, né, precisam conversar entre si. Então a gente usa o Bling, que é um RP que eu uso há mais de 7 anos na LV, e a gente faz tanto a ordem de produção, que é a ordem de produção que a gente leva, que dá início a corte, costura, revisão e embalagem, quanto a parte de controle de estoque, vendas, emissão de nota fiscal, etiqueta do correio. A gente faz tudo pelo Bling. Então, nessa ordem de produção, já sai com o nome da costureira. Então, a gente consegue fazer tudo por eles. É muito legal. E isso facilitou muito a nossa vida. Depois que a gente costura essa peça, ela vai pra parte de revisão e embalagem. Então, tira a linha, vê se não tem defeito, vê se alguma costurinha tá bem feita, forçar às vezes as costuras pra ver se algo vai estourar quando a cliente puxar, enfim, fazer toda essa parte de revisão. Essa parte de revisão, ela libera para a parte do centro de distribuição, que a gente tem um galpão, né, em que metade é a fábrica e metade é o centro de distribuição. Então a peça tá pronta, ela vai com essa ordem de produção lá para o centro de distribuição. Chega no estoque, a gente dá a entrada no Bling, então é como se a loja estivesse recebendo de um fornecedor, né, esse produto. Então ele dá a entrada, a gente dá a entrada no Bling, deu a entrada do produto no Bling, a gente emite nossa etiquetinha com o código de barras. Então, o código de barra também é uma coisa muito importante que a gente só faz porque a gente tem o Bling. Cada peça tem um SKU diferente, né? E esse SKU gera um código de barra, que o Bling consegue fazer isso pra gente muito fácil na hora do cadastro do produto. Então, toda peça tem um código de barra. Chegou pro estoque, ele vai imprimir essa etiqueta com o código de barra, vai colar na tag, e aí ele vai direcionar ou direto para uma cliente, porque a expedição tá esperando, ou pro estoque. E aí, a gente consegue ter um estoque legal para ter um giro e ao mesmo tempo atender as clientes sob demanda. E aí muita gente que fala, Lê, legal, você usou o Bling e tudo mais, mas como que você faz toda a parte de cadastro? A gente faz assim, gente, primeiro a gente faz o cadastro na plataforma de e-commerce, que para quem trabalha com Bling pode ser qualquer uma, porque eles têm integração com muitas plataformas de e-commerce, as principais, a maioria das plataformas eles têm integração. Então o que eu faço? Eu uso o Nuvenshop, eu gosto muito de cadastrar o produto na Nuvenshop, e aí eu subo para o Bling. Isso é muito fácil, você faz somente com um clique, você importa tudo isso para o Bling. E aí o seu cadastro, obviamente, na Nuvenshop tem que estar tudo certinho. E como você importou da nuvem, ele já faz esse link. Então toda hora que chegar um pedido novo, você importar um pedido novo, ele já vai entender os produtos, o valor, descrição, tecido, tudo. Ele já vai entender tudo. Então essa importação, essa conexão entre o seu e-commerce e o seu RP é muito importante de ser feita. Muita gente me pergunta, Lê, vamos fazer pelo Bling primeiro? Vamos fazer pelo e-commerce primeiro? Tem que fazer da forma que for melhor pra você. Pra mim, eu prefiro cadastrar primeiro na Nuvenshop e depois importar pro Bling. Mas também tem muita possibilidade de você fazer tudo por planilha. Quando a gente tem um lote muito grande de lançamento pra fazer, tem muitas peças, a gente cadastra, né? A gente tem uma planilha de cadastro em que a gente pega essa planilha e sobe por lote. A gente consegue subir, assim, milhares de produtos ao mesmo tempo. Então, quando eu falo que o Bling é muito completo, é porque ele realmente é muito completo. A gente faz todo esse cadastro, tá? E aí, depois da gente subir para o Bling, a gente só coloca as fotos na Nuvenshop. Então, aí a gente entra no nosso e-commerce, bota todas as fotos dos produtos, né, e lança. Lançamento feito, agora a última etapa é a gente mandar para os clientes as peças. É a mesma coisa, gente. Como eu falei, tanto na ordem de produção quanto na parte
do centro de distribuição, a gente usa o Bling. Então, tanto geração de nota fiscal, então a gente gera nota fiscal pelo Bling. Outra dica muito legal que a gente vai mostrar pra vocês. Nossa nota fiscal, ela é uma DANF simplificada, em que ela é bem pequenininha, não precisa ser aquela nota fiscal grande, e ela já é impressa numa etiqueta. Isso facilitou muito todo o nosso processo. Antes a gente tinha aqui imprimir na folha sulfite, dobrar, colocar dentro do saquinho. Então são vários processos. A gente gastava com plástico, que também não é bom para o meio ambiente, e gastava com folha sulfite. Hoje a gente só imprime uma etiqueta e cola na caixa. Facilitou muito todos os processos. Então, gerada a nota fiscal, agora a gente imprime a etiqueta dos correios. Ele também faz toda a integração com correio, transportadora, é muito, muito fácil. A gente fecha a PLP, né? Imprime todas as etiquetas, cola as etiquetas na caixa e tá pronto. Então, para vocês entenderem o quanto o Bling é complexo e é muito completo, a gente consegue usar desde a fábrica até o centro de distribuição. Hoje eu brinco que se não fosse o Bling, a fábrica não funcionaria, porque a gente não conseguiria enviar pedido e a gente não conseguiria fabricar, porque todos os pedidos que a gente recebe são eles que geram a ordem de produção para dar o gatilho inicial para fazer o corte, a costura e tudo. Então, gente, eu indico muito para você que é empreendedor, se você tá começando ou se você já tem uma empresa consolidada, um RP, ele é muito importante. Eu confio de olhos fechados no Bling. Muita gente que tá começando fala para mim assim: Lê, mas eu tô começando, eu não preciso de RP. Gente, começa certo. Quando a gente começa certo, a gente cresce muito mais rápido. Eu, no começo, né, eu uso o Bling há 7 anos, aí ele veio fazer 9. Então eu fiquei mais ou menos 2 anos, 1 ano e meio sem usar RP. Quando eu tive que começar a usar RP, eu tive que fazer todos os cadastros dos produtos que eu já tinha. Foi muito mais complexo. É muito mais complexo você reformar uma casa do que você fazer uma casa do zero. Eu sempre falo, começa já com RP. E por isso eles me deram um cupom que dá 4 meses gratuitos. Então esses 4 meses gratuitos, usando o cupom Letícia Vaz lá no Bling, vocês têm 4 meses para testar. Se cadastra, coloca o cupom, começa a usar. No cadastro de produto, cadastro de cliente, cadastro de fornecedor, toda a nota fiscal de entrada, por exemplo, a gente também usa o Bling, porque aí a gente consegue controlar gasto de tecido, a gente faz tudo por ele. Então começa testando. 4 meses gratuitos com o meu cupom Letícia Vaz. Depois, gente, o Bling tem vários planos com valores muito, muito, muito acessíveis. Muito acessíveis de verdade. Então, dá uma pesquisadinha. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vou deixar o meu cupom na descrição também. Vale muito a pena. E se vocês quiserem que eu faça um aulão explicando as principais funcionalidades do Bling, como que funciona e mostrando na prática, comenta aqui que eu vou tentar convencer o pessoal do Bling pra gente fazer uma aula junto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.